Boa noite, boa noite, boa noite, Alberto, Márcia, Ana, Carmen, Tânia, Beto, estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas. Boa noite, Rose. Como nós falamos para os companheiros, hoje muito felizes, porque retornamos à nossa casa espírita. Vocês podem perceber pelo ambiente, quem conhece, que nós estamos aqui na nossa casa espírita, de onde começaremos a realizar as nossas reuniões públicas, reuniões de estudo. Então, estamos muito felizes e agradecidos a Deus por essa oportunidade abençoada que Ele nos concedeu. E agora, envolvidos por essas vibrações amorosas, que vêm do Pai, que vêm do coração dos Espíritos amigos, nós pedimos a permissão do Senhor para darmos continuidade aos nossos estudos e nesse momento nós vamos estudar essa obra, Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutel. Nas sextas-feiras nós estudamos a primeira parte do livro, que são as parábolas. E nas quintas-feiras nós estudamos os ensinos de Jesus. E hoje, agradecidos muito a Deus, nós vamos dar continuidade ao estudo da parábola da candeia. Então, obrigado, Senhor, por tantas bênçãos recebidas. Vamos continuar a leitura aqui do nosso livro, Nós estamos dependendo da capa do livro, muda o termo, mas o parágrafo que nós vamos ler, ele começa assim: ter luz e não fazê-la iluminar é colocá-la sob o módio. É o mesmo que não a ter. Então, módio nós já falamos na aula passada. É como se fosse um depósito, um recipiente para colocar água, que era muito usado naquela época. E aquele que não a tem e pensa ter, até o que parece ter, ser-lhe-á tirado. Ao contrário, aquele que tem, mais lhe será dado. O telefone, mais lhe será dado. Isto é, aquele que usa o que tem em proveito próprio e de seus semelhantes, mais lhe será dado. A chama de uma vela não diminui nem se gasta o seu combustível por acender 100 velas, ao passo que, estando apagada, é preciso que alguém acenda para aproveitar e fazer sua própria luz. Uma vela acendendo 100 velas aumenta a claridade, Nós sabemos disso. Ao passo que apagada mantém as trevas. E como temos obrigação de zelar, não só por nós, como pelos nossos semelhantes, incorremos em grande responsabilidade pelo uso da medida que fizemos. Se damos um dedal, não podemos receber um alqueire. Isso é muito interessante, Às vezes a pessoa dá uma pequena colaboração e quer receber muito. Ora, nós recebemos na proporção do que nós damos, não é verdade? Aquele que está sempre dando muito carinho, ele vai receber. Agora, aquele que dá muito pouco, ou que dá, fica cobrando o que deu, esse não merece receber muito. E aí ele diz aqui: se 1/8 não podemos contar com 1 quilo de restituição, e se nada damos, o que havemos de receber? A luz não pode permanecer sob o módio, nem debaixo da cama. Se você pega uma lamparina e coloca debaixo de um móvel ou debaixo da cama, ela não vai iluminar nada. A candeia, embora matéria inerte, candeia como se fosse um lampião, nos ensina o que devemos fazer para que a palavra do Cristo permaneça em nós, possamos dar muitos frutos e sejamos seus discípulos. Assim, o fim da luz é iluminar, e o do sal é conservar e dar sabor. Quando a gente está de dieta e tem que comer aquela comida sem sal, gente, que comida sem graça, não é? É uma comida tão insossa,
grossa. Aí se o pessoal se distrai, você bota um pinguinho de sal, já dá outro sabor. Não é verdade? Então o sabor, o sal ele tem essa característica de trazer um que a mais, um sabor ao alimento, né? Sendo os discípulos de Jesus luz e sal, olha só, olha que ele diz interessante. Os discípulos de Jesus, eles são luz e sal. Luz porque eles levam o conhecimento, a iluminação, né? E sal porque eles conservam e dão sabor à vida com a sua maneira de ser. Mister se faz que ensinem, esclareçam, iluminem, ao mesmo tempo que lhes cumpre conservar no ânimo de seus ouvintes, de seus próximos, a santa doutrina do meigo rabino. Olha que comparação interessante, né? O sal conserva o alimento. Tanto que no passado não existia geladeira, então as carnes, né, elas eram salgadas para ter uma conservação maior. E aquele que é o seguidor de Jesus, ele tem a missão de conservar, né, conservar no ânimo dos seus ouvintes, de seus próximos, a santa doutrina do meigo rabino, valendo-se para isso do espírito que lhe dá o sabor moral, para ingerirem esse pão da vida, que verdadeiramente alimenta e sacia. Assim como a luz que não ilumina e o sal que não conserva, para nada prestam. Realmente, uma luz que não ilumina e um sal que não conserva, para nada prestam. Assim também os que se dizem discípulos do Cristo e não cumprem os seus preceitos, os seus ensinamentos, nem desempenham a tarefa que lhes está confiada, só servem para serem lançados fora da comunhão espiritual e serem pisados pelos homens. Lembra quem assistiu a palestra ontem, ou quem viu o PPS que eu mandei no grupo, sobre a túnica nupcial? O que fazer para poder vestir a túnica nupcial? Aí Jesus disse: quando me viste nu e me vestistes, quando me viste com fome, me deste o alimento, quando eu estive preso e me visitaste. É assim que você vai vestir a túnica nupcial. É praticando a caridade. Então ele diz aqui, quando os discípulos do Cristo, né, ou aqueles que se candidatam a discípulos, não cumprem os seus ensinamentos, nem desempenham a tarefa que lhe está confiada, o que era feito com aquele homem que não estava vestido com a túnica nupcial? Ele não era lançado nas trevas exteriores? Ele diz aqui, ó, só serve para serem lançados fora da comunhão espiritual e serem pisados pelos homens, porque não servem para nada. A candeia sob, quer dizer, debaixo do móvel, de onde quer que você coloque, ela não ilumina. O sal insípido é o sal sem sabor, né? Ele não salga, ele não conserva, ele não dá sabor. Não conserva nem dá sabor. Então, aquele discípulo que não cumpre com a sua tarefa, aquele que não busca seguir os ensinos de Jesus, que acha tudo muito chato, isso é muito chato, isso é muito cansativo, eu não ligo, e não faz nada, não busca ajudar, tudo para ele enfadonho, para que ele serve? Para que Jesus vai precisar de alguém que vive assim, que não oferece nada? Esse vai precisar, como diz o povo por aí, carpir muito, né? Para aprender os verdadeiros valores e saber que ele precisa ser útil. Então, eu trouxe aqui um PDF, vê se você consegue, para ver se a gente, se vocês conseguem enxergar.
Então vamos lá. Eu vou ver se eu consigo partilhar. Está dando para ver aí? Ótimo. Então aqui, ó, parábolas terapêuticas. Todos estão vendo? Parábolas Terapêuticas, volume 2. É esse livro que está aí. Eu ia mostrar a capa, mas eu botei a capa do livro aí, né? O autor é Alírio Cerqueira Filho e o estudo é a Parábola da Candeia. Então, vamos prestar atenção, que é muito importante o que ele traz aí. Ele fala assim: a parábola da candeia, anotado por Lucas, no capítulo 8, versículos 16 e 18, e também mais à frente, no capítulo 11, versículos 33 a 36, aborda a importância da busca da verdade. Então eu vou ler esses dois trechos, tá? Primeiro eu vou ler aqui Lucas capítulo 8, no versículo 16. Vou pegar o versículo 16, quando ele diz assim: e ninguém, acendendo uma candeia, a cobre com algum vaso, ou a põe debaixo da cama, mas põe-na no velador, ou as põe-na no velador, para que os que entram vejam a luz, né? E depois ele vai dizer assim: porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se. Quer dizer, capítulo 8, versículo 16 a 18. Nem escondida que não haja de saber se vir a luz. Vede, pois, como ouvis, porque a qualquer que tiver lhe será dado, e qualquer que não tiver, até o que parece ter-lhe será tirado. E lá em Lucas, capítulo 11, versículo 33 a 36, o evangelista diz assim: ninguém acendendo uma candeia põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas do velador, para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo, olha aí, a candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se seu olho for mau, também o teu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que em ti não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia te alumia com teu esplendor. Então, a parábola da candeia, nesses dois trechos, do capítulo 8 e do capítulo 11, Lucas vai abordar, ou melhor, Jesus vai abordar a importância da busca da verdade. Nos versículos 8, capítulo 8, versículo 16. E ninguém acendendo uma candeia a cobre com algum vaso ou a põe debaixo da cama, mas põe-na no velador para os que entram vejam a luz. Em Lucas 11, 33. E ninguém acendendo uma candeia a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. Qual é o significado de candeia? A candeia significa a verdade geradora da iluminação. Lembra quando Jesus disse assim: conhecereis a verdade e ela vos libertará das trevas? Que trevas eram essas? A ignorância. Treva é onde não existe luz. Então a candeia que tem luz, que a candeia é como se fosse uma lamparina, ela significa verdade, porque ela gera o quê? Iluminação. Então, a autoiluminação acontece a partir de quê? O que é autoiluminação? Sou eu que estou buscando adquirir o conhecimento. Então, a autoiluminação acontece a partir de quê? A autoiluminação acontece por meio do conhecimento da verdade universal, de que o Evangelho de Jesus é uma perfeita síntese e do autoconhecimento por meio do qual vamos buscar a verdade interior. Então, o Evangelho de Jesus é uma perfeita síntese, tá? Desse conhecimento da verdade universal e do autoconhecimento, por meio do qual nós vamos buscar a verdade interior. Jesus diz em João, capítulo 8, versículo 32,
e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vemos neste versículo 32 que não é o conhecimento que liberta, mas a verdade. Porque a gente sabe que tem muitas pessoas que têm muitos diplomas na parede. Muitos diplomas na parede. Mas essa pessoa, ela, vamos dizer assim, ela não tem esse conhecimento que liberta. Muitas vezes ela é altamente ignorante, altamente prepotente. Então não basta você ter conhecimento, ter conteúdo, para você ser uma criatura livre. É necessário ser detentor da verdade. Tá? Então, portanto, não basta conhecer a verdade, é necessário refletir sobre ela, para senti-la no coração, a fim de que posteriormente possamos vivenciá-la, para que então ela nos liberte pela autoiluminação. Por isso, o conhecimento, por meio da função cognitiva intelectual, é apenas o início do processo de libertação. Esse conhecimento que você adquire com a educação, ele apenas é o início do processo de libertação. Porque através do conhecimento intelectual, você vai ter mais facilidade para conhecer a verdade, né? Esse conhecimento intelectual é o alicerce da libertação. Importantíssimo, mas não é todo o edifício. Não é. Se fosse assim, nós poderíamos dizer que todo homem que tem um diploma, que tem um intelecto bem desenvolvido, é um homem nobre, é um homem bom. É assim? Essa é a verdade? Claro que não. Quantos homens que têm muito intelecto e têm uma moral deplorável? Então, não basta ter o intelecto. O intelecto é apenas o alicerce da libertação. Importante, mas não é todo o edifício. Tá? A partir do início da superação da ignorância, a partir do momento que a pessoa vai adquirindo, vai tendo um intelecto, então, a partir do início da superação da ignorância, a ignorância é o que é? É o não saber, tá? Que é fundamental, pois é a base da edificação. O aprendiz é convidado para começar a exercitar a superação da ignorância do não sentir. Então, tem dois tipos de ignorância. Tem a ignorância do não saber, tá? E tem a ignorância do não sentir. São dois tipos de ignorância. E aqui o Alírio nos convida a fazer uma analogia para perceber a diferença entre o saber e o sentir. Vamos imaginar que estamos dentro de uma casa, a observar através de uma janela envidraçada, toda embaçada, uma manhã radiosa de sol em nosso jardim. Então você está dentro de casa, olhando pela janela, sua janela está toda embaçada. E você está olhando para o jardim, e está um dia bonito com sol. Nós sabemos que o sol está lá fora, com toda a sua pujança, que os seus raios são mornos em contato com a pele, que ele gera vida em abundância. Mas ao observar pela janela embaçada, nós temos uma pálida ideia daquilo que sabemos. Nós sabemos tudo isso. Ah, que dia lindo, o sol ilumina, a plantação precisa de sol, não é? Para ela poder crescer, ficar bonito, o sol ilumina, o sol aquece. Você sabe de tudo isso, mas você está dentro de casa, olhando por uma janela embaçada. Você sabe. Agora vamos sair de casa e nos postar numa cadeira em nosso jardim sob o sol, para sentir o seu calor em nossa pele. Estaremos então sentindo em plenitude tudo aquilo que sabíamos intelectualmente. Essa é a diferença da dimensão do sentir em relação ao saber. Porque dentro de casa,
você sabe a importância do sol. Agora, quando você vai para fora da casa, você sente a concretização desse saber. O vivenciar vem logo após o sentir. Então, você primeiro sabe, depois você sente, depois você vivencia. Quando nos integramos plenamente com a natureza em nosso jardim, com tudo que sabemos e sentimos, né? Então você começa a vivenciar, porque você sabia, agora você está sentindo o efeito do sol. Então você está fazendo o quê? Você está vivenciando, você sentiu o sol da sua pele, você começa a vivenciar toda aquela maravilha, tá? Como a superação do segundo nível da ignorância? O segundo nível da ignorância é o não sentir, o primeiro é o não saber, tá? Como a superação do segundo nível de ignorância, do não sentir, é muito mais lenta que a do nível da ignorância do não saber, por quê? Porque qualquer um que entre numa escola, logo ele começa a aprender a ler, a escrever. Ao fim do primeiro ano de escola, ele já conhece as primeiras letras, ele já sabe ler o texto. Isso é o mais fácil. Mas o sentir a dor do outro, esse processo do sentir, ele demora um pouco mais. Por quê? Primeiro, o sujeito precisa aprender a desenvolver a empatia. Isso não são coisas de um dia para o outro, tá? Então, a superação do segundo nível de ignorância, que é o do não sentir, é muito mais lenta que a do primeiro nível de ignorância, do não saber. É essencial que tenhamos paciência conosco para desenvolvermos gradualmente as virtudes que estamos exercitando. Se alguém quiser falar alguma coisa, tá, gente? É só ligar o microfone, falar e depois desligar. Então é preciso ter paciência conosco. Precisamos saber que não vai ser de um dia para o outro que a gente vai se tornar uma pessoa empática, uma pessoa que compreende, sente a dor do outro. Isso é um processo que nós vamos desenvolvendo com o tempo. Às vezes leva até algumas reencarnações. Porque no início, às vezes, a pessoa é muito egóica, né? Muito egocêntrica. É ela. Mas aquele está sentindo isso, problema dele. Eu tenho que cuidar de mim. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. O outro está precisando? Vai lá, vai trabalhar. Ele não tem porque não trabalha, porque é vagabundo. Se ele trabalhasse, ele tinha, mas ele não trabalha. Então, o que é isso? Ele não consegue sentir ainda. Entendeu? Então, superar esse segundo nível de ignorância, do não sentir, demora. Por que o outro vive assim? Você tem que olha como ele foi educado, olha porque ele não teve muitas chances. A pessoa não quer parar para refletir isso. É vagabundo. Se ele quisesse, ele estava trabalhando. Se ele quisesse, era só fazer como eu fiz. Eu estou aqui. Por que ele não tem? Porque ele não quer. Então ele não consegue sentir. Então, essa superação desse segundo nível de ignorância, ele é mais lento, tá? Por isso que muitas vezes nós temos que ter paciência conosco para desenvolvermos gradualmente as virtudes que estamos exercitando. É muito mais rápido você superar o primeiro nível de ignorância, que é o não saber. A principal característica da dimensão do sentir ou da função emocional é o exercício das virtudes. Os sentimentos superiores, como o amor, a mansidão e a humildade, ainda não fazem parte da nossa realidade essencial de forma plena. Acostumados que estamos com os sentimentos grosseiros,
ligados ao ego, como o desamor, a rebeldia e o orgulho. Enquanto que no primeiro nível do não saber, bastava nos exercitar reflexão para tomar conhecimento da verdade, no segundo nível do não saber, é preciso realizar muitos exercícios para sentir as virtudes que queremos desenvolver. Porque desenvolver virtude, gente, é uma coisa que demora um pouquinho. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Só dá aí um retorno, por favor. Sim. Tudo bem. Então, olha, quer ver uma virtude que a gente pensa que conquistou e não conquistou, e ela demora para que a gente possa conquistar? A virtude da paciência. Gente, como é complicado. Vamos dizer como Joana diz, né? Como é trabalhosa a conquista dessa virtude. Nós não temos paciência com o outro. Nenhum de nós tem. A gente não aceita. Olha só, por que você não faz isso como eu faço? Eu faço rápido, você é lento. Por que você não faz assim, você faz assado? Aí a pessoa diz, meu Deus, eu perdi a paciência. Não perdeu, porque quando você conquista alguma coisa, você não perde nunca mais. A virtude conquistada, ela é sua. Se você diz que perdeu, é porque você nunca teve. E isso é só um exemplo. Paciência, tá? Eu acho que é mais desafiadora, Rose, é a paciência. Ela é mais trabalhosa, ela é muito mais difícil, né? Para a gente conquistar. E tem muitas outras, que a gente pensa que conquistou e a gente não conquistou. Em outras palavras, o processo de conhecer a verdade se dá por meio do estudo das leis divinas que trazemos em nossa consciência. Depois, o convite é para que façamos exercícios para senti-la no coração. Então, primeiro, nós precisamos, né, conhecer a verdade do estudo das leis divinas. Superar o primeiro nível, que é do não saber. E depois é para você superar o segundo nível, que é sentir. Sentir isso do coração. Isso somente acontecerá a partir do autoconhecimento, pelo contraponto entre a verdade universal e a verdade que está dentro de nós. Porque existem duas verdades, né? Tem a verdade universal e tem aquela que a gente acha que é a nossa verdade. E às vezes a nossa verdade não é a verdadeira verdade. Quando sentimos a verdade no coração, a verdadeira verdade, ela nos liberta, porque alcançamos a autoiluminação. E a verdadeira verdade está nos ensinos de Jesus. Ninguém acende uma lâmpada e coloca algo sobre ela, cobrindo-a, mas a coloca no alto para iluminar. Por isso somos convidados, como ensina Jesus, a fazer brilhar nossa luz, isto é, a nos iluminar para podermos servir de exemplo aos outros, nos tornando, como ensina o apóstolo Paulo, cooperadores de Deus e embaixadores do Cristo. Então, por isso Jesus diz, deixai brilhar a vossa luz. Porque se você brilha, se você conhece a verdade, se você superou o não saber, se você superou o não sentir, você vai ser um exemplo para os outros. As pessoas vão olhar para você e vão encontrar, através das suas atitudes, o caminho a seguir. Elas vão dizer, agora eu entendi, é assim que eu devo agir. E é Paulo que nos ensina isso, dizendo que precisamos ser cooperadores de Deus e embaixadores do Cristo. E ele diz isso lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 9, porque ele diz assim, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. E na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20, Paulo diz, de sorte
e somos embaixadores em nome do Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Isso aqui é fantástico, quando ele diz, somos embaixadores em nome do Cristo. Ora, o que faz um embaixador? Ele leva a palavra do seu líder, não é? Do seu líder para o outro. Então, quando o embaixador fala, ele está levando a mensagem daquele que o enviou. Se nós somos embaixadores do Cristo, e o Cristo traz a mensagem de Deus, quando você fala, é como se você, o embaixador do Cristo, estivesse ali transmitindo a palavra de Deus. Lá em Lucas, capítulo 8, versículo 17, ainda na parábola de Candeia, diz assim, e a parábola foi o ensino de Jesus. Então Jesus diz, porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. É aquele detalhe, né? Que nós até já falamos isso outro dia. Não se consegue esconder nada. Tudo um dia há de ser revelado. Então, a partir do momento em que buscamos nos iluminar com a verdade universal, o que vai ficando evidente? Ficam evidentes as nossas imperfeições, os nossos sentimentos egóicos, evidentes e mascarados. Porque quando você começa a se iluminar, as nossas imperfeições começam a aparecer. Você começa a perceber as dificuldades que você tem. E os nossos sentimentos egoístas, né, egóicos, evidentes e mascarados, eles começam a aparecer. A busca da verdade é necessária para que com ela possamos nos libertar das imperfeições, fazendo com que elas venham à luz, isto é, sejam transcendidas. Ora, se eu tenho dentro de mim algo que não é bom, para que isso possa ser tratado, eu preciso colocar para fora. Porque se ele permanecer dentro de mim, ele vai continuar me envenenando. Se você tem uma doença, se você tem um mal, se tem algo, né, dentro de você que está fazendo mal, aquilo precisa ser encontrado, descoberto, né? Então a pessoa de repente chega no médico e diz assim, doutor, eu estou com uma doença, eu estou com um problema, eu não estou conseguindo descobrir o que é. O médico, vamos investigar. E ele começa a investigar, até que ele encontra. Ele diz, temos que eliminar isso. Então, para ele eliminar, ele precisa, né, encontrar. Então, é preciso que esse mal seja descoberto para que ele possa ser eliminado. É necessário trazer os sentimentos egóicos à luz, à medida que vamos tomando contato com a verdade universal que está no Evangelho de Jesus. Nas obras kardecianas e nas obras subsidiárias, que são obras subsidiárias, são as obras de Franciscano de Xavier, Divaldo Pereira Franco, Ivone do Amaral Pereira, né? Obras idôneas, obras boas, né, da doutrina espírita, pela comparação com a verdade interior, de autoconhecimento. Como fazer isso? Primeiramente, reconhecendo a existência desse sentimento. Primeira coisa que você tem que fazer, para começar a se tratar, reconhecer que você tem problema. Eu sou uma pessoa egoísta, eu sou uma pessoa ambiciosa, eu sou uma pessoa vaidosa. A partir do momento que eu reconheço que eu tenho esse problema, eu reconheço que esse sentimento precisa ser tratado. É igual aquela pessoa que você diz assim, fulano, você tem um vício. Vamos citar um exemplo aqui. Você é alcoólatra. Não, eu bebo socialmente. A hora que eu quiser, eu paro de beber. A hora que eu quiser, eu paro de fumar.
Eu bebo social, eu não sou dependente químico, não. Mas é aquele sujeito que acorda de manhã, toma um cafezinho, daqui a pouco ele começa a tremer. Ele começa a tremer a mão, tremer a mão, tremer a mão, né? Ele diz, não, treme. Aí ele dá uma escapulida ali no botequim, toma uma dose de álcool, parou de tremer. Parou de tremer. Aí ele faz as coisas dele. Mas de vez em quando ele vai lá, toma uma talagada, né? Que não pode passar um dia sem tomar 1, 2, 3 cervejas. Ou qualquer outra bebida. Não consegue passar um dia sem fumar um cigarro. Mas ele diz, não, eu não sou dependente químico. Eu não sou. Eu bebo socialmente. Ora, se esse indivíduo não reconhece a existência desse problema, aceitando como algo a ser tratado, a ser iluminado, para trazer até ele a virtude que transforma em sentimento, como é que ele vai ser tratado? Como é que ele vai se curar? Não vai. Não vai. Então, como fazer isso? Como buscar o autoconhecimento? Primeiramente, reconhecendo a existência desse sentimento negativo, aceitando como algo precisa ser iluminado, para trazer até esse sentimento a virtude que transforma o sentimento. Por exemplo, a raiva. Eu preciso transformar minha raiva em mansidão e aceitação. A pessoa vai amansando a rebeldia gradualmente. A mansidão que estava oculta sob a rebeldia vira luz, porque você tem a mansidão, entendeu? Você tem, mas a rebeldia estava sobre ela. Enquanto a rebeldia vai sendo transmutada. Então a mansidão vai virando luz e a rebeldia vai sendo transformada. Como dissemos, o processo de transformação é lento, sendo imprescindível fazer exercícios continuados, pacientes e perseverantes de transmutação. Tem pessoas que acham que o outro tem problema. O outro tem. Só o outro tem. Eu não tenho. Eu não tenho problema nenhum. O problema está no outro. Então, é igual aquela mulher que olhava para o quintal da vizinha, através da janela dela, e dizia que a mulher era uma relaxada, que o lençol dela, que estava da corda, estava sempre encardido. Até que o marido, um dia, limpa a janela da casa deles. E ela, quando acorda, diz, até que enfim essa mulher tomou vergonha na cara e lavou os lençóis direito. Aí o marido disse, não. Os lençóis dela sempre foram brancos. A nossa janela que estava suja. Então, tem pessoas que estão assim. Só o outro tem problema. Ela nunca tem. Agora em Lucas, capítulo 8, versículo 18, ainda na parábola do candeia, Jesus diz assim, vedes como ouvis, porque a qualquer que tiver, lhe será dado. Quanto mais você tem, mais lhe será dado. E a qualquer que não tiver, até o que parece ter lhe será tirado. Então, Jesus está querendo dizer o seguinte, aquele que faz esforços para se autoconhecer e conhecer a verdade universal, o que terá cada vez mais? Porque Jesus disse, né? Aquele que tiver lhe será dado. Ora, aquele que está fazendo esforço para se autoconhecer e conhecer a verdade universal, o que é que ele pode ganhar a mais? A autoiluminação resultante de trazer à luz o que estava oculto de forma latente no ser essencial, isto é, as virtudes. Ora, se você está se fazendo esforço para se conhecer a verdade universal, que são os ensinamentos do Cristo, o que você vai ganhar? Mais virtudes. Mais virtudes. Para que você possa transmutar, quer dizer, ir transformando gradativamente os vícios que você ainda tem. Porque nós temos muitos vícios. Todos nós temos. Então, a partir do momento
que você vai se esforçando, que você vai se auto-iluminando, que você vai conhecer os ensinos de Jesus, você vai conquistando o quê? Mais virtudes. E quanto mais virtudes você vai conquistando, mais vícios você vai transformando, você vai eliminando. Quanto mais a pessoa realizar ações em direção ao essencial, mais lhe será dado em forma de forças, determinação, entusiasmo para a continuidade do processo de autotransformação. Agora, gente, esse processo de autotransformação não é, como nós falamos, um processo que acontece de hoje para amanhã. Ele vai acontecendo aos poucos. E você tem que ter boa vontade para realizar esse processo. Não é assim, hoje eu estou com boa vontade, amanhã eu não estou. Não é assim, tá? Porém, aí vem uma coisa muito interessante, gente. Porém, aquele que parece virtuoso, é aquele que parece, mas que mascara as suas deficiências, mantendo-as muito bem escondidas por uma aparência de virtude, aquilo que não tiver desenvolvido, que são as virtudes essenciais, e aquilo que ele aparentar ter, as pseudo-virtudes, que mascaram as imperfeições sem transformá-las, que será tirado. Porque tem muita gente que finge ter virtudes, mas não as tem. Né? Põe a máscara do homem perfeito, da mulher perfeita. Mas quando você olha, são pessoas falsas. São pessoas que se mascaram. Então, até aquilo que ele pensa ter, lhe será tirado. Quando a pessoa vitaliza as máscaras, ela pensa que é virtuosa, mas se auto-engana, engana outras pessoas, gerando aquilo que chamamos fecha a porta, por favor, em psicologia, zona de conforto psicológico. Tem muitas pessoas que são assim. E você vê muito disso, gente, nos templos religiosos, você vê muito disso na casa espírita. Eu pedi um pouquinho para fechar a porta, porque o barulho da chuva batendo no telhado atrapalha a minha fala, que eu me sinto obrigada a falar mais alto, e atrapalha a audição de vocês, é claro, né? Então, quando a pessoa vitaliza as máscaras, ela pensa que é virtuosa, mas ela se auto-engana, engana outras pessoas, gerando aquilo que chamamos em psicologia zona de conforto psicológico. A pessoa pseudo-virtuosa, ela entra nessa zona de conforto, mas mais cedo ou tarde perderá esse conforto. Em realidade, ela nunca teve. Eu me lembro, uma vez, um filme que eu vi, muito interessante, que mostrava os Estados Unidos na década de 50, 60. Foi muito interessante. Era um bairro burguês, né? E aquelas mulheres brancas, que tinham suas casas maravilhosas, né? Mas quase todas as empregadas delas eram negras. Todas as empregadas eram negras. Então, as empregadas chegavam de manhã, arrumavam a casa, cuidavam das crianças, e elas tinham aquela aparência, as donas de casa, sempre assim, recebiam as amigas, aquele famoso chá, né? Aí a empregada vinha, servia o chá, aquela coisa toda, né? As casas delas eram maravilhosamente limpas, organizadas, arrumadíssimas, né? E tinha uma empregada, eu esqueci o nome dela, é uma atriz maravilhosa, ela até ganhou o Oscar há uns 2 anos atrás. Uma atriz negra maravilhosa. Ela acaba escrevendo um livro sobre toda a trajetória dela, dos anos que ela trabalhou nessas casas.
Então, aquelas mulheres, quando se reuniam ali com as amigas, com as suas iguais, elas aparentavam ser mulheres virtuosíssimas. Mas quando elas tinham que o trato delas com as empregadas era uma coisa assim, sabe? Aquelas mulheres duras, aquelas mulheres egoístas, mas que frente à sociedade se portavam como umas mulheres maravilhosas. Então vai ter a mãe de uma delas. É muito interessante que tem uma mulher branca, né? Ela é mãe de uma dessas madames. Só que ela tem um problema gravíssimo com a filha, porque ela sabe que a filha é uma mulher muito egoísta. E ela é uma mulher boa, essa mãe. Mas a filha é uma mulher egoísta. Então, o que ela faz? Quando essa mãe vem visitar a filha, e elas se reúnem em alguma festa social, a mãe dela, quando está no meio da sociedade, o que faz? Joga ali entre as amigas, entre as pessoas, a verdade sobre a filha. Ela diz assim, a filha está ali, toda posura, vocês estão vendo ela assim? Toda boazinha, agradável, delicada? Vocês precisam ver, isso é uma cobra. Ela fala assim da filha. Aí a filha fica arrasada. Você precisa ver como ela trata a empregada dela. Aí a filha, mãe, você faz isso, você está me envergonhando. Mas eu estou falando a verdade para todo mundo saber quem é a minha filha. Olha, eu vim passar uma semana na casa dela. Você precisa ver como ela me trata mal. Está doida que eu morra para ficar com meu dinheiro. Então ela arranca a máscara da filha na frente daquela sociedade, né? E realmente, o filme é maravilhoso. Conforme o filme vai correndo à frente, essas mulheres que estão ali, elas acabam sendo retiradas da tal da zona de conforto psicológico delas. Porque elas são pessoas pseudo-virtuosas. Tá? E mais cedo ou mais tarde, elas vão perder esse conforto, que em realidade elas nunca tiveram. Por ser muito mais fácil forjar virtudes do que desenvolvê-las verdadeiramente, há pessoas que vitalizam as máscaras a vida inteira. A vida inteira ela finge ser uma coisa que ela não é, perdendo essa atitude confortável somente quando desencarnam. Aí quando elas desencarnam, não há como manter aquela máscara. E aí a coisa fica difícil, né? Porque no plano espiritual, você não vai conseguir enganar ninguém. Por quê? Porque o teu perispírito te denuncia. Reflitamos um pouco mais sobre essa questão. Porque, normalmente, as pessoas criam tanta dificuldade para buscar a verdade, para acender a candeia, permanecendo nessa zona de conforto psicológico, criando pseudo-virtudes. Porque, como diz a nossa amiga Joana de Ângeles, é muito trabalhoso buscar a verdade universal. Verdade universal são os ensinos de Jesus, é o Evangelho. E o autoconhecimento. Dá trabalho, gente. Dá trabalho. Você buscar, é o tal da sair da zona do não saber, que é conhecer o ensino de Jesus, e superar a zona do não sentir, que é ter a empatia, e vivenciar esse evangelho. Dá trabalho. Como dá trabalho buscar o autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? É saber dos conteúdos que tem no mundo? Não. É se autoconhecer. Saber que você... Saber e aceitar que você é egoísta, vaidoso, orgulhoso, que você precisa tratar isso. São necessários muitos estudos sobre a verdade, muito trabalho de autoconhecimento. E como a maioria das pessoas cultua a preguiça, não é verdade? A maioria das pessoas cultua a preguiça. Esse processo vai sempre sendo deixado para depois. Quantas pessoas têm uma enorme preguiça de ler um livro edificante ou fazer um curso doutrinário para conhecer a verdade? Muitos dizem, um dia desses
começo a agir. Uma hora dessas, inicio. Como um dia desses não existe no calendário, alguém já viu lá do calendário? Escrito assim, um dia desses, não existe no calendário. E no relógio não tem assim, uma hora dessas. No relógio também não tem. O trabalho da autoiluminação vai sendo postergado, colocado para frente, até que o sofrimento ou a própria desencarnação as peguem desprevenidas. Com isso, aquilo que elas pensavam que tinham, isto é, o pseudo-conforto, gerado pela inércia, pela ociosidade, pela preguiça, lhes será tirado. Porque quando ela desencarna e se deparam com a realidade e veem que tem um monte de gente cobrando, elas dizem, mas como? Eu era uma mulher maravilhosa, um homem maravilhoso, eu era caridoso, eu era bom. Como é que isso está acontecendo? É porque ela vivia com máscaras. No entanto, o próprio mestre nos ensinou que não existe crescimento sem trabalho. Há muita gente tentando fazer com que a lei de trabalho seja caçada, mas isso é inconcebível. Lá em Lucas, capítulo 11, versículo 34, diz assim, a candeia do corpo é o olho. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas, se o seu olho for mau, também o teu corpo será tenebroso. Percebamos que Jesus não diz olhos. Reparou? Na parábola diz assim, sendo a candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples. Jesus falou, o teu olho. Ele usou a palavra olho no singular. Ora, mas eu tenho 2 olhos. Mas ele diz, quando Jesus diz, sendo o teu olho. Por quê? Porque o olho simboliza o ser essencial, que traz em si a luz de forma latente. O ser essencial é o espírito. O olho simboliza o espírito, que traz em si a luz de forma latente, pois foi criado à imagem e semelhança do Criador. Jesus diz, deixe brilhar a sua luz. Então, todos nós temos luz de forma latente. Então, o olho que Jesus se refere não é esses órgãos que nós trazemos na face, mas o espírito. Então, ele diz, se o teu olho é simples, teu corpo será luminoso. Mas se o seu olho é mau, você está com problema. O olho simples significa o espírito, criado simples, ignorante em sua origem, composto de ser essencial. Criado simples, simplicidade na sua forma. E ego, ignorância, como nos informa a questão 115 do Livro dos Espíritos. O espírito foi criado simples e ignorante. Ele não sabe. Porém, são poucos os que aceitam a meta que trazemos em nossa consciência. Isto é, conhecer a verdade para nos aproximarmos de Deus. Porque está lá na questão 115. O Senhor criou o espírito simples e ignorante e deu a esse espírito uma missão. Que missão é essa? Para que o espírito evolua e possa, vencendo os seus obstáculos, aproximar-se de Deus. Está aí. São poucas as pessoas que conhecem a verdade, esse caminho para nos aproximarmos de Deus. A maioria murmura, blasfema contra o Criador, porque evoluir requer trabalho. Com isso, infelizmente, terminam por fazer o mal a si mesmos. O que significa um olho mau? Um mau ato do espírito que blasfema contra o Criador, entrando em submissão às leis divinas, que trazem consciência
e vitalizando com isso o próprio ego. Pega para mim, dos espíritos. O próprio ego, não dispondo a buscar a verdade. Espera aí um instantinho. Então, não se dispondo a buscar a verdade para superar a ignorância. O espírito cria caminhos tenebrosos para si mesmo. Todo aquele, tá, que se insurge contra Deus, ele acaba criando obstáculos para ele mesmo, tá? Até que se canse de sofrer e se submeta aos desígnios de Deus. Assim informam-nos as questões 120 e 121 do Livro dos Espíritos. Olha 120. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Não pela fieira do mal, mas pela fieira da ignorância. E a 121. Por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do mal, do bem, e outros o do mal? Aí os espíritos respondem com uma pergunta: não tem eles o livre-arbítrio? Deus não criou espíritos maus, criou-os simples e ignorantes, isto é, com igual aptidão para o bem e para o mal. Os que são maus, assim se tornaram pela sua vontade. Vemos assim que a criatura cria o mal, então, pelo mau uso do livre-arbítrio, não aceitando evoluir pelo conhecimento da verdade. Lá em Lucas, capítulo 11, versículo 35, diz assim: vê, pois, que a luz que em ti não sejam trevas. Vimos que se a pessoa escolhe o caminho do mal, vai criando as trevas. O processo tenebroso com a qual sofistica e usa a inteligência para o mal. Nesse processo, aprende a criar a máscara da pseudo-luz. Por isso, Jesus alerta para que a luz que em ti há não sejam trevas. No mascaramento, a luz se torna treva, pois é uma falsa luz. Pois o ser espiritual oculta o ego evidente, comprazendo-se no mal. Em Lucas, capítulo 11, versículo 36, diz assim: se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia te alumia com seu esplendor. Jesus aborda nesse versículo o processo evolutivo do ser humano, e que é gerado por um processo de transformação gradativa e suave, no qual vamos iluminando-nos pelo conhecimento da verdade universal e pelo autoconhecimento, transmutando gradualmente os sentimentos egóicos em sentimentos essenciais, como uma candeia que alumia com seu esplendor. Então, nesse versículo, se pôs todo o seu corpo luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia te alumia com seu esplendor. Então, ele está tratando nesse versículo do processo evolutivo do ser humano, né? Então, a gente percebe, gente, vamos parar de partilhar aqui, como essa parábola é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Tudo que ela está aqui, Joana de Ângeles já cansou de conversar conosco, não é? Tratando de tudo isso, né? Tratando do ser, do nosso processo evolutivo, do nosso emocional, de como vencer os obstáculos e adquirir as virtudes. É o passo a passo. Se a gente seguir isso, tudo vai dar certo, não vai ter problema nenhum. Alguém gostaria de fazer algum comentário, de citar alguma coisa? Fala, Carmen. Então, eu não sei que estudo nós fizemos, agora não me lembro, são tantos estudos, que falava do tempo e da paciência, que é fundamental, né? Nesse processo de evolução e essa virtude da paciência que a gente... Nós não vamos melhorar amanhã, nem na semana que vem, nem nessa encarnação, né? Nós vamos, esse conhecimento que nós temos, não somos ignorantes, né? Nós podemos nos acomodar nesse processo psicológico aí. E aí lembra muito esses exemplos que você deu
E aí tem nesse material que você leu sobre a questão do mecanismo de defesa do ego, né? Que é uma página na psicologia muito importante, né? Porque eu projeto para o outro aquilo, a minha deficiência, né? Eu coloco no outro aquilo que eu não consigo. Então, essa hipocrisia, todas essas máscaras, né, que fazem parte desse nosso processo evolutivo, né? E o legal é a gente se conhecer, né? Ter essa consciência. Eu sou assim, então eu preciso melhorar, eu sou assim. Então, é paciência, eu não sei que estudo. Será que é memória e o tempo? Eu acho que é isso mesmo. Deve ser. É tempo e paciência, não tem outra forma. É. Paciência, porque sabemos ainda muito nem perfeitos, eu não digo, muito ainda frágeis para escorregar. Eu acho que nós somos ainda frágeis, né? Porque escorregamos, melhoramos com o estudo. O estudo é a ferramenta mais poderosa que a gente pode ter. É o estudo. E é muito interessante, né? A gente tem que aprender a vencer esses dois processos. O do não saber e o do não sentir, para depois vivenciar. Eu vou mandar esse texto para vocês. Manda sim. No grupo. Esse sentir, né? Esse sentir é a chave. É a chave. Porque a gente só vai evoluir quando a gente sentir e colocar no lugar do outro. Exatamente. Aí que eu começo. Aí que começa esse processo. Exatamente. É a chave mestra, né? É a chave mestra. É a chave mestra. Sem isso, minha amiga, a gente não vai a lugar nenhum. Vamos ficar... É importante também a gente reconhecer os nossos erros e corrigir, né, Rose? Senão a gente vai ficar com as pseudo-virtudes. Vai ficar tudo guardado na gavetinha. Exato. Achando que tem e não tem. E um dia a gente descobre, como foi visto no texto, após desencarnar, que a gente não tinha. E olha o choque. Quando fomos chamados de hipócritas. Lembra? Quando Jesus falou, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. E é que tinham pseudo, mas não tinham, né? Então, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo da noite de hoje. Eu acho que foi Rose, parabéns pela sua volta à sua casa. Obrigada, amiga. Estou muito feliz. Você deve estar muito feliz por isso. Sim, graças a Deus. É muito bom a gente voltar para a nossa casa espírita. É sim, minha amiga. Muito obrigada. Realmente estamos muito felizes. Tá bom? Então, nós vamos encerrar agora a nossa reunião da noite de hoje, pedindo a Deus que nos abençoe. Carmen, você pode fazer... Eu vou pedir para a Márcia. Márcia, você pode fazer a nossa prece de agradecimento, por favor?